Abismos sejam quebrados, que a glória do Senhor, Pai, seja manifesta, que a nossa mente, Pai, ela consiga refletir a Tua direção, a Tua bondade, Pai, e nos ensina, Senhor, a refletir quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus. Quero, Pai, lhe pedir um revestimento, Pai, diferente no dia de hoje, um revestimento, Pai, de unção, de verdade, que a armadura completa do Senhor, Pai, conforme Efésios 6, também possa estar sobre as nossas vidas, e no poder do nome e do sangue de Jesus, o Senhor nos ajude, Pai, a completar a boa obra, Pai, em nome de Jesus. Nós te glorificamos. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, hoje nós vamos mergulhar aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44. E nós vamos nos arrepender de uma característica que é a característica de não amar os inimigos e não orar por eles. E o que nós vamos aprender é como amar os inimigos e como orar por eles. Aqui a gente tem pelo menos 3 camadas. Nós vamos ter a camada, né, do falar, do praticar e do princípio espiritual que traz disso. Nós vamos ver que dentro do contexto original, vamos ver lá em Levítico capítulo 19, verso 18, que diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí existe uma lei chamada como chama, gente, agora? Oral, chamado lei oral, né? Os judeus tinham na época, que era a questão de histórias que eu vou passando de pai para filho, e também tem como se fosse assim, o livro das explicações do que significa aquela palavra, né? E aí eles cresceram com um costume popular distorcido, porque a palavra falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, em base, ele está falando parte aqui do que significa a palavra respeito. O que é a palavra respeito? Não faça com outro o que não quero que faça comigo, né? Então, da mesma maneira que eu me amo e não quero que faça comigo, ou da mesma forma que eu quero que me tratem, eu vou tratar o outro. Então, aqui eles acrescentaram uma coisa. Então, ame o próximo, mas odeie o seu inimigo. E Jesus, quando veio, ele falou: não, vocês entenderam errado. Não é isso que está falando lá em Levítico 19, 18. Entendeu? E por isso ele falou: por isso eu vos digo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, e ele colocou: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Então, quando a gente vai entender a etimologia, a raiz, a origem da palavra amor, vai vir da palavra agapau,
que é o mesmo termo no grego do Novo Testamento, para falar sobre a questão do amor de Deus. Para falar do amor de Deus. Então, esse amor profundo, abnegado, esse amor. Então, a palavra está falando, né? Para nós, literalmente, amarmos com o amor de Deus. Então, não é afeição emocional, que é a palavra filéu, nem o desejo, que é o amor eros, mas é a decisão de buscar o bem do outro, mesmo quando ele não merece. Fácil de escutar, mas difícil de praticar, né, irmãos? Então, amar o inimigo é uma escolha, não um sentimento. É decidir não pagar o mal com o mal, mas responder com o bem. Existem coisas, queridos, que nós vamos ter que sofrer o dano. Senhor, eu vou ficar com esse prejuízo. Não podia. Senhor, eu vou deixar isso aqui nas tuas mãos. Porque senão, irmãos, o tempo todo nós vamos ser como um cobrador. Como alguém que está o tempo todo cobrando atenção, afeto, cobrando alguma coisa. Mas quando eu entendo que Deus já derramou na minha conta e que com o valor que ele colocou de perdão na minha conta, eu vou depositando na vida dos outros, a coisa fica mais leve. Então eu aprendo a amar e a orar. Então, a palavra para oração aqui, ela está ligada a interceder a favor deles. Porque às vezes a gente ora no seguinte sentido, né? Senhor, pega ele, mostra para ele que ele está errado e que eu tô certo. Você já viu esse tipo de oração? Quase não acontece, né? Então, não é orar contra e nem falar assim, Senhor, tá aí nas suas mãos, o Senhor sabe o que faz com esse negócio aí, esse negócio já tá me aborrecendo, então você já ora restaura, como é que fala? Você já ora aborrecido. E não é essa expressão que o Senhor quer que a gente manifeste. O que o Senhor quer que a gente manifeste? Você orar pela restauração. Senhor, olha, essa pessoa me fez mal, aconteceu isso, 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 isso. Isso aqui está tentando entrar dentro do meu coração, Deus, mas eu não vou deixar isso me magoar. Mas eu também oro, Pai, pela restauração, pelo arrependimento dessa pessoa, que ela encontre o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, uma vez eu aprendi com o apóstolo José, num seminário, algo muito interessante. Você quer saber se você realmente perdoou? É quando você consegue orar por quem te fez mal com ternura. Então, quando nós oramos por quem nos feriu,
o nosso coração é liberado do ódio. A ferida, ela vai perdendo a força. O Espírito Santo vai agindo, trazendo reconciliação. O Espírito Santo vai agindo, trazendo entendimento. Quando nós vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Diz o seguinte, que se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, o que quer dizer? Se o teu inimigo tiver fome e sede, você dá de beber, de comer. Então, fazer o contrário, né? Geralmente, quando a gente se aborrece com alguém, a gente corta a relação e corta né, tudo, o acesso e o bem que se faz pela pessoa. E a palavra está falando aqui, você vai servir, vai dar de comer e vai dar de beber, fazendo assim amontoar as brasas vivas sobre a cabeça. Aqui não está falando sobre uma expressão de juízo sobre a cabeça. Não, aqui está falando sobre a consciência queimando. Cara, eu fiz tudo aquilo para aquela pessoa e mesmo assim ela me trata bem, mesmo assim ela cuidou de mim, mesmo assim ela fez o que não devia, não tinha obrigação nenhuma. E aí essa pessoa, ela é constrangida ao arrependimento e à reconciliação, ou à restituição. Entendeu? Então, quando nós oramos por aquele que nos fez mal, aquele que se opôs, o inimigo é aquele que se opôs, aquele que se opõe, aquele que faz o mal, a ferida perde força, o coração se liberta do ódio, o Espírito Santo ele age trazendo a reconciliação ou a paz interior, né? A paz por dentro. Então, o melhor, amados, quando nós fazemos isso, nós refletimos o amor de Deus. Nós agimos como Deus age. Olha só, a chuva cai sobre os bons e os maus. Que isso? Misericórdia e amor de Deus. Não mereciam, mas recebem dentro da revelação geral de Deus. Deus faz o sol cair e a chuva sobre os bons e maus. Ele é amor, ele ama por natureza, faz parte do revelar o caráter do Pai. Então, amar o inimigo não é compactuar com o mal que ele está fazendo, né? Senão a pessoa também, ela vai entrar dentro de uma rota, ela vai falar assim, não, os fins justificam os meios. Não, queridos, os meios importam, né? Não, lá na frente a gente trabalha uma reconciliação, eu peço perdão, e aí ele faz aquilo de forma premeditada. Então, não é compactuar com o mal e sair aceitando tudo. Mas qual é o princípio que a gente pega aqui? Ó? Não revidar, porque você acaba alimentando um ciclo de ódio. Você lembra daquelas histórias antigas onde uma família ia lá, pagava um matador de aluguel, o cara ia lá, matava fulano, aí a família do outro vingava, ou eles mesmos iam, ou contratavam alguém, aí matavam também. Aí a família do outro, que, sabe, assim, o ciclo.
Quando foram 4, 5 pessoas de uma mesma família mortos por causa de uma rixa não resolvida. Então, quando você quebra o ciclo do ódio, você sai desse loop. Então, número 1 é não revidar. 2, não guardar rancor. 3, orar por transformação, tanto dele quanto a sua. Se ele não mudar, Deus está te convidando a mudar. Por que isso me afeta tanto? Por que isso mexe tanto comigo? Por que isso me faz tão mal? Você vai fazer essa pergunta. E você vai colocar diante do Senhor. Senhor, olha, transforma a vida dele. Que ele conheça o Senhor no meio de toda essa situação. Que o amor do Senhor o alcance. Senhor, ao mesmo tempo, me transforma, blinda o meu coração para que isso não me afete tanto. Ou, como isso me afetou e me feriu, eu peço para que o Senhor venha curar, venha com o teu Espírito Santo, me restaurando, me blindando. E muitas vezes nós vamos orar nesse sentido de buscar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É fazer com que as coisas fiquem certas, né? Para que a vontade do Senhor prevaleça. Porque quando alguém nos faz mal, fica aquele estigma, fica aquela situação que a pessoa que foi ferida fica esperando o outro se dar mal. E quando ele se dá bem e não mal, você fica amargurado. Porque você queria que o outro ficasse mal. Entendeu? Olha o exemplo de Jesus. Ele ora, fala assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí entra uma questão também assim, no natural, da questão da baixa autoestima. Né? Vamos lá. Se você está fazendo bem, se você é uma pessoa de princípio, de valores, uma pessoa que ama a Deus, que caminha nos princípios dele, é uma pessoa honesta, é uma pessoa esforçada, uma pessoa temente ao Senhor. Você concorda comigo que hoje está raro você encontrar esse tipo de pessoa? O povo hoje está tudo surtado, tudo, né? Você vai nesses relacionamentos, você vai vendo aí nesses canais de notícia, tanto de feminicídio, de homicídio, de problemas, porque são relacionamentos fora dos princípios daquilo que o Senhor estabeleceu, né? Começa morando junto, tem aquela situação também da pessoa não investigar quem é a outra pessoa, não puxar ficha, não, vai dar certo, eu mudo ele, aí casa ou junta, né, ali na esperança de fazer um namoro evangelístico, né, de ganhar o cara para Jesus e depois mudar ele. Mas na verdade, não, eu nunca vi um caso desse funcionar na realidade. Enfim, se você é uma pessoa de princípio,
uma pessoa equilibrada, uma pessoa que teme ao Senhor, que busca na palavra, é uma pessoa que está se esforçando em viver a verdade, é uma pessoa fiel. Quem está perdendo é outra pessoa, que a presença de Deus está em você, que você é uma pessoa honesta. Então, você olha para a pessoa se dando bem, a outra pessoa se dando bem, falando no caso de relacionamento, e fica mal por quê? Porque você não sabe o seu valor. Quem perdeu foi ela, entendeu? Então, uma outra expressão é, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão matando o Filho de Deus, né? Ou eles estão cooperando para que isso, na verdade, não mataram. Jesus se entregou. Estevão, sim, apedrejaram até a morte. E na hora da morte, por apedrejamento, ele falou, Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha só, ele podia falar, Deus, pega eles, arrebenta com eles. Estava certo ou não? Estava. Olha só, na hora da sua morte, como o primeiro mártir, ele falou, Senhor, não nos impute esse pecado. Então, o que é amar o inimigo na prática? É responder ao ódio com amor, ao mal com o bem, à perseguição com a intercessão. E Jesus nos falou, vocês serão conhecidos pela forma como vocês amam. João, né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, a condição. Nós seremos conhecidos pelo nosso amor. Vocês estão aí? Então, além disso, é, é, ser uma das maiores provas do amor de Cristo assim, sendo formada em nós, sendo aperfeiçoada em nós, também é uma estratégia poderosa contra as trevas, porque o amor ele vai desarmar o espírito de ódio e de vingança. Pegou essa aí? O amor vai desarmar o espírito de ódio e de vingança. Então que nesse dia o Senhor ele te renove, te restaure e ative essa característica na sua e na minha vida. Não é fácil, mas também não é impossível. Refletir a glória de Deus é um chamado para nós nesses dias, dentro dessa característica. Amém? Marjorie, tudo bem, minha filha? Tudo da bênção? Maria do Carmo, Wender, Tudo bem, pastor, graças a Deus. que bênção, glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar algo a respeito? Então,
Refletimos aqui em Mateus 5:44. Refletimos aqui em Levítico capítulo 19, verso 18. E Romanos capítulo... Romanos... Fugiu aqui agora. Romanos 12, 20. Certo? Deus abençoe. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes, Senhor, que nós deixamos, Senhor, de lado um coração perdoador. Todas as vezes que nós revidamos, guardamos rancor, nós oramos pela destruição e não pela transformação daquilo que se opõe, ou daqueles que se levantam como inimigos, ou daqueles que elegemos como inimigos, porque não pensam como nós, ou que fizeram algo que nós não gostamos. Senhor, eu oro para que o Senhor transforme tanto a mim quanto ao outro. O Senhor, eu peço que o Senhor manifeste, Senhor, a tua glória, o teu poder, a unção do Senhor. Nos dá, Senhor, esse coração amoroso e perdoador para refletir a glória do Senhor. Senhor, que a graça, o amor, a misericórdia do favor e o favor do Senhor, Pai, possa ser estabelecida em nós, que possamos crescer e avançar no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã, se o Senhor permitir. Para Jesus. Deus abençoe.